Boa noite, indo para mais um vídeo. Queria falar com vocês hoje a respeito de Atos, capítulo 13, 14, 15. É lógico que eu vou fazer um resumo daquilo que eu compreendi, né? Para mostrar aqui a guerra que os apóstolos enfrentavam com os judeus da época, até os judeus cristãos, a respeito da palavra, como eles disputavam de uma maneira muito forte, né? Então, no final do capítulo 13, só para mostrar que aqui quem estava fazendo essa parte era Paulo e Barnabé. Então eles estavam passando em vários lugares, entravam nas sinagogas dos judeus e disputavam com eles nas escrituras e sofriam muito por causa disso, porque era colocar um outro ponto de vista do evangelho, né, que a grande maioria dos judeus não aceitava. Então aqui em Atos 14, no capítulo 14, versículo 1, diz assim, ó: Em Icônio entraram junto na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos excitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Está falando de Paulo e Barnabé. Eles, entretanto, se demoraram ali por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, do qual dava testemunho a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E se dividiu o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim tanto de gentios como de judeus, juntamente com as suas autoridades, para os ultrajarem e apedrejarem, eles, sabendo, fugiram para Listra e Derbe, cidades licaônicas, e a região circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Em Listra estava sentado um homem aleijado dos pés, coxo de nascença, e que nunca tinha andado. Este ouvia Paulo falar, que fitando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. As multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era ele o que dirigia a palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trouxe para as portas touros e grinaldas, e juntamente com as multidões queria oferecer-lhes sacrifício. Dá um tempinho aqui só para nós entrar um pouquinho nesse assunto. Então aqui vocês viram que Paulo e Barnabé disputavam com eles, né, a respeito da palavra, e isso, aqueles que eram contrários se enfureciam, excitavam a multidão para que fosse contra Paulo e Barnabé, aquilo que aconteceu com Jesus Cristo, por isso que eles crucificaram ele. E o que dá para a gente entender, assim, duas partes aqui. Tanto Jesus fazia isso, como, né, aconteceu aqui pela mão dos apóstolos também. A questão da cura. Né, você pode ver que a cura aqui, ela era realmente uma cura, e ela tinha um objetivo. Né, então, essa cura que a Bíblia fala, ela é completamente diferente da cura com que muitos pregam e muitos mostram. Aqui diz que o homem era paralítico de nascença e num salto ele começou a andar, que foi a mesma maneira que o mestre de Jesus Cristo também fazia. Quando ele curava algum paralítico, a pessoa levantava, pegava até a cama, onde estava sentado, a maca, e levantava e saía andando. Bem diferente disso que a gente veja hoje, né? Esses tempos atrás eu vi um vídeo na internet de uma instituição religiosa, acho que lá do Rio de Janeiro,
um charlatão da fé, trouxe uma mulher lá em cima, a mulher ela tinha um problema nas pernas, ela não conseguia andar direito, mas ela conseguia ficar de pé. E ele fez ela ficar de pé e disse que ela tinha que andar em nome de Jesus e não sei o que, e a mulher não conseguia sair. Daí veio dois daqueles que estavam em cima junto com ele, pegaram ela cada um num braço e saíram andando com ela. E o povo dando glória a Deus e aleluia, né? E o pau pegou e não aliviou. Como é que eu vou dizer? Aquele show todo, né? Só que sem ter cura nenhuma, sem ter nada. Depois que deram a volta com a mulher, sentaram ela na cadeira de novo e levaram ela lá para baixo. É para ver que quando a gente está no meio dessa confusão, dessa coisa terrível, tudo a gente acha que é de Deus ali, né? A gente não para analisar nada, se está certo, se está errado. Às vezes, isso já faz muito tempo atrás, que eu não perco mais tempo para ver essas coisas, mas há muito tempo atrás eu chegava às vezes a ver alguns que passam na televisão também. Agora nós vamos orar pela cura. Aí ele orava, daí depois passava o microfone pelos irmãos. E o senhor foi curado do que? Eu estava com uma dor embaixo do braço. Tudo aquela ladainha, uma coisa assim, uma apelação para trazer gente para dentro do local, coisa sem futuro. E daí, tirando essa parte da cura, que a gente vê que essas curas são furadas, né? A cura verdadeira é uma cura mesmo, não existe meia cura. Como até tem, eu já vi o caso de uma pessoa orar pela outra e na hora a pessoa não conseguir andar e dizer, ué, mas e daí não, agora é a tua fé que vai determinar, sabe, é cada coisa assim que... Então, quando Paulo e Barnabé fizeram aqui esse sinal, essa maravilha, o povo já rapidinho quis adorar Paulo e Barnabé. Aí no 13 aqui diz assim, no versículo 13: o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trouxe para as portas touros e grinaldas, e juntamente com as multidões queria oferecer-lhes sacrifício. Ó, o que o milagre fez? Já fez a multidão que achar que Paulo e Barnabé eram deuses. E já queria oferecer sacrifício, né? Então, tá vendo como é que funcionam as coisas? Como é que se liga na cabeça do ser humano? Esses pseudos líderes, pastores que vivem pregando cura, isso, aquilo, aquilo outro. Como eles inventam ali uma cura e a pessoa acha que realmente é uma cura, ela já, na cabeça dela, ela quer fazer o quê? Ela quer oferecer sacrifício para aquela pessoa, achando que se ela for lá oferecer sacrifício para essa pessoa, Deus vai aceitar ela por causa daquilo ali. E nós vamos ver aqui que Paulo e Barnabé agiram completamente diferente daquilo que a gente se vê hoje. Ó, o 14. Quando, porém, os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o Evangelho para que destas práticas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Então, Paulo e Barnabé na hora tiraram esse peso de cima deles. Já mostraram para a multidão que não é eles quem faziam aquilo ali. E não aceitaram glória de ninguém. Completamente diferente dos de hoje. Vocês sabem que quanto mais glória eles têm, mais eles adoram. Quanto mais eles são aclamados pelo povo, mais eles amam. Quanto mais eles puder ser bem visto. Bom, eu não preciso nem entrar nesse detalhe, mas vocês vejam que é completamente diferente. A maneira com que os apóstolos aqui receberam a idolatria e a maneira que os de hoje recebem a idolatria. Então, parece até aquele da escolinha lá do professor Raimundo, que
O professor elogiava eles e dizia, não, nem tanto, mestre, nem tanto, né? Então, eles na realidade querem se fazer meio que de bonzinho, mas que não são, eles gostam de receber aquela glória ali, né? E quanto mais atrativo eles puder mostrar para o povo adorar eles, mais eles gostam. E daí o povo quer fazer sacrifício, aí é onde entra o dinheiro, né? Que daí a pessoa achando que entregando dinheiro para esses caras está comprando a sua salvação, está mais perto de Deus. Então aqui a gente já viu que houve uma contenda muito grande. Capítulo 15 diz assim, ó, então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, por causa desta questão. Então vocês veem que Paulo e Barnabé passaram bastante dificuldade com os judeus, tanto cristãos como não cristãos, com os gentios também, a respeito de colocar regras para aqueles que iam sendo salvos. Paulo pregava a graça e logo em seguida vinham os outros incitando o povo que vocês têm que circuncidar, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que ser dizimistas, vocês têm que isso, vocês têm que aquilo, sendo que Paulo e Barnabé não pregavam nada disso, né? Por que eu vou dizer isso para vocês? Que nós vamos mais ali na frente, nós vamos ver algumas coisas interessantes. E daí aqui diz assim, ó, tendo Paulo e Barnabé contendo em não pequena discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos por causa desta questão. Eles, pois, sendo acompanhados pela igreja por um trecho no caminho, eles estavam sendo acompanhados pela igreja. Se a gente for olhar o termo igreja aqui, como muitos imaginam hoje, uma grande maioria imagina hoje, essa igreja que estava acompanhando Paulo aqui era alguma instituição religiosa com uma placa que eles fizeram de material e conseguiram embaixo dela colocar um caminhão. Não tem quando eles hoje transportam uma casa de madeira, que eles botam aquele caminhão embaixo e conseguem levar a casa de madeira para outro lugar. Então, como muitos imaginam hoje que a igreja é uma instituição religiosa, então aqui eles, pois sendo acompanhados pela igreja por um trecho do caminho, então essa igreja deveria estar em cima, como naquela época não tinha caminhão, devia estar em cima de algumas rodas, e eles empurrando essa instituição até um bom trecho no caminho, né? Porque tem que falar sim, que é para ver se alguns acordam e compreendem que igreja não é instituição, né? Igreja não é um templo, não é uma coisa feita por mãos humanas. Igreja é pessoas. Aqui a igreja está caminhando junto com Paulo e Barnabé. A igreja está caminhando com eles. Passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, né? Já falei sobre isso, e pelos apóstolos e anciãos, e relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles. Outra coisa que a gente aprende aqui, a decisão quem tomava era um só, né? Consegue enxergar bem claro aqui que as decisões não eram uma pessoa que tomava, não era um líder, sabe? É completamente diferente do que a gente vê hoje. Uma pessoa toma a decisão, como diz um que tem um canal de televisão, quando ele chega a bater no peito e diz a minha igreja, que a igreja realmente é dele, não é de Cristo. Porque quando a pessoa diz que a igreja é dele, é porque ela não é de Cristo. Nós não temos igreja, né? Certo tempo atrás aí uma pessoa questionou comigo a respeito de que eu criei também uma divisão, que eu me auto-intitulei pastor e fiz uma igreja para mim. Aí eu fiz essa pergunta para a pessoa. Aonde um dia eu falei que eu sou pastor, que eu me considero pastor, e aonde que é essa instituição que eu abri, né? E ele não, como não tem que provar, como não tem de onde tirar isso, teve que ficar quieto, né? Por quê? Porque o nosso objetivo hoje não é
fazer pessoas depender de pessoas, mas depender de Deus e do Espírito Santo, e não é local. Né? Congregar, sim, mas o congregar para nós hoje é indiferente. Pode ser numa casa, pode ser numa sala, pode ser embaixo do mar. O interessante é as pessoas que estão ali, se estão compreendendo o Evangelho. Então aqui dá para entender bem claro que quem tomava as decisões eram todos, era em comum acordo. Então eles levaram essa questão para os apóstolos, para a igreja e para os anciões. Para quê? Para que fosse tomado uma devida providência, porque Paulo e Barnabé estavam passando muito trabalho a respeito disso. Eles pregavam e outros vinham e tentavam colocar regras em cima das pessoas, até que Paulo foi aos apóstolos, anciãos e à igreja e disse: olha, nós vamos ter que deixar algo escrito para os gentios, para que nenhum encargo seja colocado sobre a vida deles, senão coisas que realmente valem a pena. Porque como era necessário se afastar das leis de Moisés, aqui se você vamos, deixa o 15 aberto e vamos aqui no capítulo, no 21, no 21, isso mesmo. No 21, a partir do versículo 21. Eles foram informados de que você, falando para Paulo aqui, tá? Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com nossos costumes. Então, aqui está bem claro, dizendo que Paulo ensinava, naquela época, as pessoas a se afastarem das leis de Moisés, se afastarem daqueles costumes. Não era mais necessário aqueles costumes. Isso abrange todos os costumes. Não é um ou dois. Então aqui, depois que acontece toda essa situação, eles têm um veredito. E o que ficou para nós, cristãos, gentios, outrora na carne, né, hoje cristãos, compreendendo o Evangelho? O que ficou para nós? Do que nós temos que nos guardar? A partir do versículo 25 aqui do capítulo 15, diz assim: pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, depois que estiver toda essa reunião lá em Jerusalém, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas junto, os quais também por palavras vos anunciarão as mesmas coisas, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo além destas coisas necessárias. Isso aqui é necessário para nós, gentios, cristãos, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada e da prostituição. E destas coisas fareis bens de vos guardar, bem vos vá. Então isso aqui, Atos 15, do 28 ao 29, isso aqui para nós foi o que foi deixado pelos apóstolos, como uma maneira de nós tentarmos viver uma vida mais alinhada. Então, o que pareceu bem? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, naquela reunião que eles tiveram. Ali eles conversaram, depois oraram a Deus e o Espírito Santo confirmou no coração deles que isso era necessário. Estas coisas aqui são necessárias. Aí eu pergunto para vocês aqui. Se o dízimo é uma coisa necessária, por que ele não está aqui? Se guardar o sábado era uma coisa necessária, por que ele não está aqui? Circuncidar filho é uma coisa necessária, por que não está aqui? Então o próprio Evangelho se esclarece. Que dúvida tem? Eu preciso estar dentro de uma instituição religiosa. Por que não está aqui? Eu preciso estar debaixo da cobertura de um líder.
Por que que não está aqui? Ah, eu preciso. Está aqui. Estas coisas aqui são necessárias. O que que é necessário? Que abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Não preciso nem dizer. Um ídolo é o quê? É só imagem? Que vem, né, que muitos crentes hoje batem em cima de uma determinada instituição por causa das imagens. Mas ídolos não quer dizer só imagens. Ídolo é tudo aquilo que a gente coloca na frente de Deus. Futebol pode ser ídolo. Cantores pode ser ídolo. Pregadores pode ser ídolo. Padres pode ser ídolo. Papa pode ser ídolo. Tudo pode ser ídolo. Aquilo que vier na frente de Deus é ídolo. A questão do sangue e da carne sufocada, né? Isso aqui é uma coisa que ficou daquela época. Até uma outra hora eu vou fazer um estudo a respeito disso aqui, para estar explicando melhor a questão do sangue e da carne sufocada, senão vai tomar muito tempo. Da prostituição, envolve tanto a prostituição carnal quanto a prostituição da palavra. E destas coisas fareis bens de vos guardar, bem vos vá. Então, tem algum segredo? Não tem. Então, volto a dizer para vocês, estas coisas aqui são necessárias. Aquilo que não é necessário não vai nos trazer problemas. É lógico que eu agora tenho um pensamento seguinte, como Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu tenho que analisar todas as coisas. Aquilo que não me faz bem, é lógico que eu não pratico. Mas isso é só para desmistificar essa questão de que a pessoa precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Não precisa. O que tu precisa é aquilo que Deus colocar no teu coração. E se for sacrifício, não faça. Porque o Senhor não quer mais sacrifício, Ele quer obediência. Ele não quer mais que tu faça nada por obrigação. Por isso que Paulo lá em, se eu não me engano, se é em 1 Coríntios 9 ou 2 Coríntios 9, 6, que diz lá que a gente tem que, quando ofertar, é segundo o que está proposto no seu coração, não por obrigação, mas com alegria. Tudo que for fazer, se for fazer por obrigação, não faça. Então faça de coração quando quer fazer. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês nessa noite a respeito de Atos, mostrando aqui essa grande discussão que Paulo e Barnabé tinham, muito feroz, pelo que dá para relatar aqui. Eles apanhavam mesmo valendo, foram apedrejados. Paulo até passou por morto uma hora, de tanto que apanhou, porque realmente mexia-se na ferida. É a mesma coisa nós hoje. Lógico que são pessoas um pouco mais centradas, mas todo aquele que usa explanar o Evangelho e tirar essas questões da cabeça das pessoas, fazer as pessoas entender que tu não precisa ficar dando dinheiro para sustentar líder religioso e etc, etc, é lógico que tu vai provocar ira nas pessoas. A vontade deles muitas vezes vai ser de linchar, né? Mas vai ter sempre alguém que fale. Não adianta, né? Sempre vai ter aqueles que não vão se dobrar ao sistema. E se vocês procurarem na internet hoje, tem vários irmãos, com a graça de Deus, que levam o verdadeiro evangelho, mostrando que não se ganha dinheiro, não se manda em ninguém, não se auto-intitula nada. O evangelho, ele é o quê? Ele é uma prática de amor e de seguir a Cristo. E para fazer isso eu não preciso de show, não preciso de espetáculo, não preciso de templos enormes, não preciso de nada disso. Vivendo cada um o seu dia, tentando ajudar da melhor maneira possível e tentando levar a paz, que é a função do Evangelho, é essa. Então, queria agradecer por mais esse vídeo aí, para aqueles que estão acompanhando, que Deus possa tocar no coração, e semana que vem, se Deus permitir, vamos estar fazendo outro vídeo, até aceitando sugestões, se tiver alguém que queira que fale sobre algum determinado assunto,
Coloque no vídeo embaixo e a gente vai estar falando sobre isso sim. Amém? Obrigado e boa noite.